Reta final e um assunto muito importante para a política brasileira dessa semana veio dali, né? Que foi a quebra de sigilo bancário e fiscal do filho do presidente Lula, o Fábio Luiz Lula da Silva, o Lulinha. Depois da votação dos parlamentares lá na CPMI do INSS no dia 26 de fevereiro, ficou aprovado o acesso aos dados dele, mas nessa quinta-feira o ministro do STF, o Flávio Dino, que já tinha definido pela suspensão da quebra de sigilo da empresária Roberta Luxinger, né, ampliou a decisão, atingindo também o Lulinha. A gente vai conversar agora com a repórter Nicole Diniz, que vai trazer o resumão dessa história aí da semana. Nick, muito bom dia. Oi, Nath, bom dia para você, bom dia para o Gabriel Buzzi e para todo mundo que está aqui acompanhando o Acorda Metrópolis. Exatamente, como você disse, nessa quinta-feira, o ministro do Supremo Tribunal Federal, Flávio Dino, ampliou, né, essa quebra, ampliou a anulação da quebra de sigilo, ampliou a... Eita, peraí. Desculpa, Nath, a gente vai de novo. Como você disse, nessa quinta-feira, o ministro Flávio Dino ampliou a anulação dos requerimentos que foram votados na CPMI do INSS no dia 26 de fevereiro. Todos os requerimentos foram anulados, Nath. Isso porque o ministro entendeu que não seria possível declarar válido uma parte dos requerimentos e a outra não, sem gerar uma insegurança jurídica. Como você falou, ele já tinha anulado a Roberta Luxinger e depois ampliou, sem citar nominalmente o Fábio Luiz, né, o filho do presidente Lula, conhecido como Lulinha. Para a gente relembrar o que aconteceu no dia 26 de fevereiro, na sessão da CPMI do INSS, ela aprovou em blocos 87 requerimentos, incluindo a quebra de sigilo fiscal e bancário do filho do presidente Lula. Só que nessa votação, Nath, ela foi feita de forma simbólica. O presidente da comissão, o senador Carlos Viana, disse que seria anulado, não valeria a votação dos suplentes. Mas acabou que durante a votação 7 suplentes se levantaram e o senador deixou claro que seria anulado. Só que quando foi anulado, os governistas levantaram, foram até a mesa, começou um bate-bola e a gente conseguiu ver aquela confusão generalizada que a Marília Ribeiro mostrou ao vivo pra gente durante o contexto naquele dia, né, naquele dia 26 de fevereiro. A Milena Teixeira, nossa colunista aqui no Metrópole, chegou a conversar com o relator da comissão, o deputado Alfredo Gaspar, que disse que a decisão do ministro Flávio Dino é um tapa na cara da sociedade. Ele chegou a dizer também que Dino salvou Lula de escândalos e afogou a transparência do combate à corrupção. Na decisão do ministro Flávio Dino, Nath, ele também chegou a dizer que caso a CPMI do INSS deve realizar uma nova votação das quebras de sigilo em relação a todos os alvos da votação que foi feita em globo, né? O termo que foi usado para ele, para definir esses requerimentos que foram feitos em blocos. Nath, volto com você. Perfeito, Nicole Diniz, trazendo os detalhes aí dessa semana que mudou tudo, né? Valeu, Nick, bom trabalho. Nick que volta aí ao longo da nossa programação. Ô, Gabriel Buzzi, essa história do Lulinha, a gente terminou a semana passada falando bastante dela, porque tinha avançado e a gente entendendo, a partir do que os parlamentares fizeram, que a quebra do sigilo foi uma forma que eles conseguiram arranjar, já que eles não tinham conseguido convocar o Lulinha, a quebra do sigilo teria sido uma forma de chegar ao Lulinha e não tendo exatamente a presença dele. Mas acho que o link é importante com o que a gente falou do Daniel Vorcaro, da questão toda ali do Daniel Vorcaro. Primeiro porque as duas histórias estão... Vira e mexe conversam, né? Vira e mexe entram ali em contato. A própria CPMI do INSS queria muito que o Daniel Vorcaro fosse, mas não conseguiu levá-lo. Mas o link que eu fiz foi que, a partir do momento que os parlamentares também têm acesso a provas muito importantes desses processos todos, a gente percebe que as informações são ainda mais vazadas, né? Se dentro da Polícia Federal muitas vezes vaza, com os parlamentares ali, diversas fontes, diversas conversas com os jornalistas, a gente recebe mensagens, fotos importantes.
E a questão da quebra do sigilo é sempre muito grave, né? A quebra do sigilo para a investigação é dos principais recursos e mais sérios recursos para se ter acesso a movimentações financeiras, a essas conversas, para conseguir montar toda essa história toda. E agora os parlamentares ficaram muito chateados com o STF, que não vão conseguir o acesso ao sigilo bancário, fiscal do Lulinha, né? Exato, Nath. É importante a gente reforçar isso porque é um uso político, né, da investigação. No caso do Master, no caso do Lulinha, claramente os parlamentares querem fazer uso político. É natural isso da oposição, o governo, querer fazer uso político de uma investigação policial para trazer ganhos eleitorais. A gente está falando de um ano eleitoral, é um ano claramente difícil para a oposição e para o governo com dificuldades na reeleição do presidente Lula, a oposição também com dificuldade de diminuir a rejeição do seu candidato, que é ali majoritário é Flávio Bolsonaro. Então é uma batalha difícil para ambos os lados e que vai ser voto a voto. Então, para todos os lados é importante. No caso do Lulinha, é sempre importante a gente ressaltar que, embora haja um prejuízo para a CPMI, essa revogação da votação, não existe prejuízo para a investigação, já que André Mendonça autorizou a quebra de sigilo do Lulinha pela Polícia Federal. Então, essa autorização do Mendonça segue valendo, a Polícia Federal quebra o sigilo do Lulinha e está, com certeza, abrindo ali essa investigação em relação à quebra de sigilo. Já deve ter quebrado a essa altura, porque ele autorizou em janeiro, então já deve ter ali, está sendo produzido um relatório em relação a essa quebra de sigilo. Agora, Nath, o que a gente tinha mencionado na semana passada é que era uma tentativa da CPMI manter acesa, né, a sua audiência, a sua relevância nessa reta final. A CPMI está na fase final, encerra em 26 de março. Essa semana até conversei com alguns parlamentares, inclusive que fazem parte dessa cúpula da CPMI, e a avaliação, Nath, é essa: não tem chances nesse momento de ter uma prorrogação dessa CPMI por 30 dias, 60 dias. Não me parece essa avaliação. Inclusive, parlamentares acreditam que talvez Alcolumbre tenha dado essa colher de chá, vamos dizer assim, não vou anular a votação, mas também não vou, estou favorecendo vocês aqui, né, votando com vocês nesse momento, não anulou a quebra do sigilo do Lulinha, mas também não deu nenhum indicativo de que ia beneficiar na prorrogação. O Carlos Viana, inclusive, falou na coletiva, falou: nossa, essa decisão me deixa esperançoso. Mas isso ele está falando ali, né, para os jornalistas, não quebra-queixo e tal. A avaliação interna dentro da CPMI é que, de fato, os trabalhos encerrem agora no final de março, até porque a gente está percebendo nesta semana, e isso pode ser um indicativo também para o Alcolumbre decidir não prorrogar, que quando chega na CPMI qualquer documento investigativo, vira o que virou, né? Todos os jornalistas já têm acesso na manhã dessa sexta-feira aos documentos que chegaram na CPMI. Então isso mostra que não tem um controle, porque quando fica a um grupo restrito, é menor os danos. Obviamente há vazamentos também, como você mesmo mencionou, Nath, a Polícia Federal vaza documentos. Então, claro que na CPMI vazariam também. Agora, quando se trata de mais de 30 parlamentares, você perde completamente o controle, porque você pode ter ali 29 fiéis mais um que vai vazar para todo mundo. Então, não tem como controlar. E isso pode ser também um indicativo, mais uma prova para que a Alcolumbre fale: olha, não dá, porque vamos dizer, Nath, olha a situação que a gente se encontra. E aí é muito duro dizer isso, mas é a verdade. Que qualquer um desses documentos que começarem a chegar à CPMI citem Davi Alcolumbre. Isso vai ser vazado. E claramente o presidente do Congresso não quer isso. O presidente da Câmara já está nos nomes ali, Vorcaro se dirigia a ele como amigo. Então já está numa exposição. Não tem a menor chance política nesse momento de a gente achar que sim, o presidente do Congresso e o presidente da Câmara vão deixar que as coisas fiquem cada vez mais transparentes e se exponham no ano eleitoral. Não existe isso. E isso é triste de dizer porque claramente a gente gostaria que fosse tudo transparente. Mas a gente está falando aqui da realidade. A gente sabe que políticos se unem na hora de se blindar. E isso aconteceu muito. Ano passado a gente teve a votação de uma tentativa de PEC da blindagem. Só para relembrar quem está nos assistindo, se essa PEC tivesse sido aprovada, agora o Congresso ia votar cada nome que aparecesse nessa investigação para dizer se podia ou não investigar. Esse era o teor da PEC. Então, se o Congresso estava se mobilizando para isso,
E isso era uma frente de oposição ao governo, nessa apoio a essa PEC da blindagem. Embora tivesse ali os discursos contrários, se tinha votos, sim, dentro da oposição, dentro de governistas, para aprovar essa PEC. Isso só parou por pressão popular. Então, vamos relembrar esse fato só para trazer luz agora, para dizer o seguinte, olha, não tem chances de uma investigação política ficar no Congresso por muito tempo, ainda mais quando se não tem controle sobre os danos que isso vai causar. Então, tudo isso para dizer que a CPMI agora perde um pouco de fôlego com essa decisão, é um revés político, é um revés também para a investigação, claramente, que queria avançar sobre Lulinha, é uma das etapas finais dessa CPMI, e agora o que a CPMI pode contar é que vai aumentar, né? Vai ter um dia agora na quarta-feira, eles vão fazer sessões também, e contar que esses depoimentos finais possam trazer luz para alguma novidade. É o que eles precisam contar nesse momento com esse revés que tiveram no Supremo ontem. É isso, é a fofoquinha, né? Você recebe o nome do coleguinha parlamentar, aí já passa para o outro e passa para jornalista. Ontem mesmo eu recebi dessas mensagens todas que estão sendo veiculadas do Daniel Vorcaro, eu já recebi uma modificada por IA, fazendo uma piada. Então, assim, é ano de eleição, né? É muito sério a gente ter acesso ao que está sendo investigado e fazer esse espalhamento sem ter noção se aquilo ali é verdade ou não e qual é o contexto daquilo tudo, né? A gente trouxe essas informações todas, comentou sobre a matéria do Paulo Capelli, trazendo a conversa do João Dória com o Daniel Vorcaro, e a gente vai falar sobre diversas conversas ao longo desses próximos dias, mas até a nossa audiência aqui no chat estava falando, mas também não significa que essas pessoas estavam dentro da fraude. Não significa, né? A gente falou isso aqui. Tudo precisa ser comprovado e a investigação está sendo feita. O que a gente tem trazido aqui são esses vazamentos, né? E muitas vezes vazamentos seletivos, como a gente viu na história aí desses últimos grandes casos. Bus, eu vou chamar mais um elemento para a nossa conversa que vai trazer informações aí também